Tem o chat GPT que você disse que está até programando lá dentro. Então, faz um monte de coisa. Mas ele vai na contramão um pouco, é isso que tem que tomar cuidado do que a gente está falando aqui. Exatamente. Ele não é assim, não que ele não é ele é exclusivo, ele não é exclusivo, ele é uma ferramenta universal e é inclusiva para todo mundo pode utilizá-la. Mas ele não está preocupado nesse momento, a inteligência artificial não tem preocupação de incluir ninguém. Ele não tem esse tato. Ele não tem esse tato, não. Pelo contrário, né? Ela engana, tipo a foto do Papa lá que viralizou de blusa, falando, achavam que era o Papa e não era, saiu em todos os veículos de mídia e tudo. Então, ele engana. Você acha que é uma pessoa, que é um ser humano que é real e não é. Então, a inteligência artificial ela é a ferramenta, ela ainda não faz parte da camada da estratégia. Ela pode ser utilizada para trazer insights. Então você vai lá, estamos falando de chat GPT, por exemplo, você pode pedir para ele te dar sugestões. Ele ajuda no brainstorm, né? Mas, e pode ajudar depois na execução, mas a sensibilidade crítica ainda é totalmente de quem está fazendo, de quem tá fazendo o trabalho. Isso aí se a pessoa perde isso, aí não tem humanização. Por exemplo, eu estava comentando aqui antes de começar o podcast. Nós fizemos uma peça, um vídeo para Beta Labs de anúncio, que a gente usou só imagem digital, voz digital, e o roteiro, quem ajudou a escrever foi o chat GPT. A gente só deu um tapa. E eu estava comentando com o Aleph, que está ajudando a gente nessa área, que eu conversei com um profissional do TikTok, um cara interno lá, e ele falou, a campanha tá ótima, mas o seu criativo não tá legal, porque não tem humano, isso não passa para a pessoa que está assistindo do outro lado a experiência de entender mais sobre o serviço, de ver que aquele serviço é real, de que tem pessoa que trabalha na empresa. E aí me deu um clique. Quer dizer, a inteligência artificial, ela ajuda muito, mas tem um limitador, né? Ela otimiza, né? Mas... Eu acho uma besteira esse negócio que falam que as máquinas vão dominar o mundo. Eu acho que assim, o problema é a ética de quem está por trás dos valores dessas máquinas, né? Porque, de fato, tem um ser humano ali que vai dizer o que pode, o que não pode, até que limite ir, até que limite não ir. Aí esse é o problema. E aí a ética das pessoas que controlam essas inteligências, que a gente fala que é artificial, mas nem tanto, é que é o problema do mundo, né? Aí você faz um monte dessas sem nenhum tipo de, vamos dizer, controle. A internet é terra de ninguém. Qual a ética dessas inteligências artificiais? Esse pause no mundo, inclusive, para esse desenvolvimento é justamente com essa pauta, né? Com essa preocupação. Então, a ideia é ter esses limitadores para que não se torne um problema. É um facilitador, né? É isso. Mas é que nem ele citou, por exemplo, utilizar o chat GPT ou qualquer outra IA. A gente deu um tapa para ele fazer, né? Esse tapa que é importante, é esse tapa que é difícil de uma inteligência reproduzir, né? Talvez em algum momento ela possa ser nichada para alguma coisa e pensar daquele jeito, né? O pessoal faz alguns testes, por exemplo, resuma esse texto como se fosse Platão. E aí ele pega ali e faz, mas assim, não vai ser de fato um filósofo, não vai ter uma ideia desse tipo. Então é importante pensar nisso antes da gente ter medo desse tipo de coisa. O humano ainda precisa, nós somos uma espécie de relação e isso não vai morrer. É muito difícil que isso morra. Exatamente, não tem como substituir, cara. Ele é um copiloto. Hoje, o pessoal até brinca, eu já vi alguns memes. Quem tira a máscara do chat GPT, aquele do Scooby-Doo que você tira, e aí ele é aquele clipezinho do Office antigo, né? Porque aquele clipezinho, ele era um assistente. Exato. E o chat GPT hoje, inclusive, agora ele ganhou o status de clipes, mesmo que o Office incorporou ele dentro da ferramenta, né? Mas a ideia é, de fato, que ele seja utilizado como um copiloto. Agora, que ele faz coisas muito incríveis, ele faz, assim, de coisas bestas, de você fazer uma piada e falar assim, reescreva esse texto como se fosse o Scooby-Doo, e ele vai escrever... Cara, é surreal. É surreal. Porque ele sabe quem é o Scooby-Doo, ele tem a criatividade de criar palavras que não existem, ou de colocar uma forma textual diferenciado. Outro dia eu vi alguém que pediu para cruzar a Turma da Mônica com algum outro desenho, assim, coisas realmente muito insanas, mashup, assim. E o resultado sai bom. E você olha e fala, cara, ele sabe quem são os personagens. Sim. Então, quer dizer, é muito... A gente fala inteligência porque realmente é muito inteligente. Do ponto de vista... Aí eu tô falando do ponto de vista criativo, que isso me surpreende um pouco mais. Porque, assim, igual eu falei, nós estamos usando para programação. Então, por exemplo, eu pego um erro no meu código e boto um trecho do código lá. E ele resolve. Muito mais rápido do que eu ia resolver. Seja uma bobeira do tipo falar assim, faltou um ponto e vírgula na linha 323. Muito obrigado, né? Porque eu ia gastar 25 minutos procurando esse ponto e vírgula eventualmente, né? E uma pessoa atrás da mesa ia passar e falar assim, tá faltando isso aqui. Mas aí ele dá sugestões às vezes muito mais inteligentes. Fala assim, essa conta que você está fazendo aqui 2 vezes 2
talvez seja melhor você já colocar 4 aí direto, não precisa desse 2x2, enfim. Aí tô falando, não precisa aprofundar muito nisso, mas isso não me surpreende tanto, porque no final das contas, quando apaga a luz, ele é matemática, né? E o computador é uma calculadora, né? Começou como sendo uma calculadora. Agora, quando ele entra no universo da criatividade, de misturar a Turma da Mônica com o Scooby-Doo, aí eu fico maluco, porque eu falo, como é que ele sabe quem é Scooby-Doo, né? Mas realmente é muito interessante. Mas ainda você não pode colocar isso e lançar isso numa rede social. A gente fala do copywriter, né? Não substitui o copywriter, né? Acho que até vale você falar um pouco, você vai falar com muito mais propriedade do que eu, que assim, o cara pode usar como ferramenta, mas não pode usar o chat GPT direto e demitir o copywriter. Porque foi a primeira profissão que falaram que ia ser eliminada quando o chat GPT começou a escrever melhor. Né? Não é bem assim, né? Pode ser que diminua a quantidade de pessoas na equipe, mas eliminar o cargo numa agência, isso jamais. Porque vai otimizar o trabalho do social media e automaticamente pode ser que precise de menos social medias na equipe. Isso pode acontecer. Agora, eliminar, não. Porque o tato ali da conversa de um robô para ir direto para a rede social de um cliente, poxa, isso tem uma responsabilidade muito grande. E se é a nossa agência que assina isso, eu não posso confiar no chat para poder fazer uma legenda para mim. Então eu preciso ler, entender, validar. Opa, isso aqui está de acordo? Esse insight eu vou usar. Beleza, vai lá e digita e faz de acordo com o planejamento, que estava com a copy que vai para anúncio, a copy que vai para orgânico, a copy que vai vender, a copy que vai engajar. Né? Agora, os insights eu concordo. Vai otimizar muito. Está otimizando, inclusive.